Olá, graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui na nossa sequência de estudos da revista Edificarei, a minha igreja. Vamos dar início à nossa sexta aula. É a lição número 6 da revista Edificarei a minha igreja. E o tema é a membresia da igreja. Ela segue precisando ser sempre edificada e a sua membresia sempre sendo alinhada. A edificação da igreja, ela não vai parar até Jesus voltar para recolher, porque a perfeição dela só acontece lá no céu. E aqui na terra a gente segue essa sequência de trabalho edificando a igreja. Se você tem a revista, você pode acompanhar a lição de número 6. Vamos orar. Pai, nós queremos primeiramente te agradecer pela graça, pela dádiva de sermos inseridos como membros na casa do Senhor, de sermos chamados para fazer parte do corpo de Cristo. Capacita-nos a seguir essa edificação até a tua volta. Fala conosco nessa lição, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, você é membro de alguma igreja? Talvez você esteja assistindo, até simpatizando com alguma comunidade de fé, e talvez você ainda não se decidiu, ou já se decidiu, mas ainda apanha, ainda derrapa em algumas questões a respeito dos direitos, deveres, compromissos, responsabilidades, o ônus e o bônus de ser membro de uma igreja, né? O que precisamos melhorar? A nossa revista aqui, logo na introdução, o autor dela cita para nós Romanos capítulo 12, versículo 5, 1 João 3. Nós vamos ler alguns textos aqui, mas a primeira coisa é o que a gente vai conseguir pegar em todo esse conteúdo, que não dá para passar, obviamente, de uma vez, né, numa aula, mas a gente vai falar sobre mutualidade, que é uma das características de uma boa membresia. Mutualidade, amor, sujeição. Nós vamos falar sobre a comunhão e serviço, tá bem? Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, abra conosco em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, no versículos 3 em diante, do 3 até o 5 eu quero ler com você. Ele fala o seguinte, a respeito da ferramenta que trabalha na edificação da igreja. Ela não é nossa, ela é espiritual, é uma ferramenta que vem do alto, ela vem do céu, e a Bíblia chama de dons, que capacitam os membros. Olha só. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vai pegando algumas dicas aqui, né? Moderação, pensar além do que convém, e Deus repartiu a cada um. Ou seja, não tem membro na igreja que não tenha recebido a sua porção. Não existe membro desmuniciado, não existe membro soldado desarmado. Para cada um, Deus de fato concedeu dons. Pelo contrário, né? Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, aí a palavra-chave, né, que é o tema da nossa lição, membros, tá? Porque estamos tratando da membresia da igreja. O corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Deus propositalmente fez para que as ferramentas fossem diferentes. Pensa numa obra, né? Pensa numa obra, já que uma das figuras da igreja é corpo, né? Aliás, edifício, né? Pensa na obra de um edifício se todo mundo fosse encanador, hidráulica perfeita da casa, mas os canos ficariam flutuando nas paredes, né? Porque não tem alvenarista, não tem pedreiro, né? Ou pense se todo mundo tivesse nessa empreitada o dom de eletricista. Elétrica perfeita, mas não teria água. E assim vai. Ou pensa, se todo mundo fosse carpinteiro, telhadista, cobertura boa e proteção péssima. Faltaria o solo. Não tem azulejista, não tem pintor. De fato, gente,
não ficaria uma boa obra se houvesse só um tipo de especialista, né? É por isso que Deus colocou essa variedade, essa variação mesmo de dons, de talentos, de ferramentas para cada um. E é claro, a obra de alguns vai aparecer muito mais, né? Você pensa ali daquela pessoa que ralou na fundação do, do, do radier, do piso ali, que bateu as estacas de fundação do piso. Ninguém vai ver aquilo. Vai aparecer por último o trabalho do ceramista, do azulejista. Vai aparecer a obra de quem assentou um piso. Mas ele assentou um piso polido, brilhante, que chama atenção, que todo mundo vê quando chega, mas ele só pôde ser feito depois que alguém já ralou muito por baixo ali, né? Então, a vocação também vai ter que passar por uma questão de saber para quem é a obra, né? Para quem faz a obra. É por isso que talvez apareça já aqui no texto essa questão de não pensar além do que convém. Ah, assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, e graças a Deus somos muitos, né? Ah, muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. É legal pensar que entra aqui pronomes pessoais. Eu não posso pensar apenas que eu sou membro da minha igreja. A igreja é uma instituição, ela vira até algo meio abstrato. Quando fala que nós somos membros um do outro, então eu sou membro seu, você é membro meu também. Nós juntos é que fazemos um corpo. Então eu sou um membro para você, para servir você. Você é um membro para servir a mim e nós somos membros para servirmos um ao outro, né? Não pode ficar tão genérico assim, tão abstrato. Eu sou membro da igreja X, da igreja Y, da igreja Z, da igreja A, da igreja B. Eu sou membro daquela placa, daquela bandeira. É muito mais do que uma instituição organizacional. É membro de uma relação pessoal. Não somos membros apenas de uma instituição organizacional. Nós somos membros de uma de uma associação, de uma relação pessoal que temos um com o outro. Tá bem? Olha só, uma das frases interessantes aqui logo no começo também, para você que tem a revista, se não tem, acompanhe a leitura. Apenas ouça. A Bíblia refere-se à igreja de maneira bem variada, mas primeiro e principalmente ela é corpo de Cristo. Então esses membros servem a um corpo que sim, ele é de Cristo, ele é espiritual, e a igreja nesta definição é o organismo espiritual composto de partes mutuamente interdependentes, as quais são os seus membros. E essa união com Cristo faz que sejamos membros do seu corpo e membros uns dos outros. Tá bem? É o texto que lemos aqui, ele pega principalmente o finalzinho do versículo 5, membros uns dos outros. E ainda destaca, é interessante pensar que no Novo Testamento tem mais imperativos que se referem ao nosso relacionamento com o outro, uns com os outros, do que os nossos deveres no mundo, ou até do nosso relacionamento com Deus. Você sabia que só no Novo Testamento aparece essas relações interpessoais, imperativo, de ordem, né? De relacionamento, mais com o outro do que com Deus? 55 vezes aparece esses imperativos do relacionamento com o outro, de amar o outro, de perdoar o outro, de amar o outro, perdoar o outro, se sujeitar ao outro, sustentar o outro, proteger o outro, suportar o outro. Aparecem mais ordens imperativas em relação ao, ao homem com o homem, ao irmão com o irmão, à irmã com a irmã, ao membro com o membro,
do que ao membro com Deus. Aparece mais imperativo de ordem do meu relacionamento com pessoa do que o meu relacionamento com o divino. Por que será, né? Aí a gente para pensar um pouquinho. A Bíblia manda eu amar a Deus? Sim, inclusive é o primeiro mandamento, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ok, amar a Deus. Qual é o segundo mandamento que é tão importante quanto esse? É amar o teu próximo como a ti mesmo. Então Deus dá um breve destaque a respeito do amor a Ele, e depois ele vai dar um breve destaque do amor ao próximo. Mas quando a gente começa a mergulhar nas implicações desse segundo mandamento, a gente vê que esse segundo mandamento ele puxa tudo, ele gruda tudo. Quase todos os outros mandamentos que vêm depois do segundo está relacionado ao segundo e quase que ignora e quase que nem toca direito mais no primeiro. Já parou para pensar nisso? E já parou para pensar no porquê será? Olha só, por exemplo, amar a Deus, mandamento número 1. Amar ao próximo, mandamento número 2. Aí vem 3, 4, 5, 6. Quais são os outros? Aí você vai ver. Não furtar, não furtarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, não matarás. É quem? Não matar a Deus? É isso? Não. É não matar o próximo, não roubar o próximo, não falar mau testemunho do próximo, não fofocar sobre o próximo, não cobiçar a casa do próximo, o carro do próximo, a mulher do próximo, o bem do próximo. É não cobiçar o próximo. É não matarás. Não matarás quem? Deus por acaso está em risco de morte? Será que quando vem esse mandamento, Deus está pensando nele, na sua integridade pessoal? E por isso ele vai, para que ninguém me mate, vou criar uma lei, não matarás. Não, tem nada a ver com ele mais. A partir daí, todas as outras ordens, todos os outros imperativos, têm muito mais a ver com os nossos relacionamentos interpessoais entre humanos do que nós e Deus. Inclusive, a Bíblia chega a falar em Tiago, quando diz que a fé sem obras é morta, é porque, de fato, nós não podemos dizer que amamos a Deus que nós nem vemos, se primeiro a gente não provar isso amando as pessoas que nós vemos. Se eu não posso amar a, ao meu irmão que eu vejo, como eu posso amar a Deus que eu nem vejo? A Bíblia questiona isso. A Bíblia fundamenta todos os nossos relacionamentos interpessoais, todas as ordens, todos os imperativos, atrelado à funcionalidade dessa ligação de membresia, de corpo, de sermos corpo. O grau de importância que nós damos, muitas vezes é quando perde. Eu não sei se você é assim como eu não sei se você é destro, né? Eu não sou canhoto, então eu posso até pensar que minha mão esquerda não tem todo esse valor, até o dia em que precisar engessar o braço esquerdo. Então pensa, você que é destro, um mesinho só, tá bom? Faz o teste, um mês, engessa o braço esquerdo, engessa, mesmo aquilo que você não percebe o valor no dia a dia, mesmo aquilo que você não percebe a funcionalidade e você nem percebe talvez a importância dele no dia a dia. Engessa, fica um mês, né? Já já conversei com uma pessoa que perdeu um dedo mindinho do pé. Pensa na minha cabeça, quando eu penso, é o dedo é o dedo mais inútil que tem no corpo. Primeiro porque é o mindinho, é o menor de todos. E ainda é do pé. Você não pega nada com o pé, né? Mas ele perdeu o pé num acidente de trabalho. Um pedreiro, né? Acidente de trabalho. E ele falou da dificuldade de tropeçar depois, de aprender a andar. Ele só descobriu depois que perdeu que, inclusive, ajuda no equilíbrio. Então, para correr não é mais a mesma coisa. Vai reaprender? Claro. Vai ficar de cama? Não. Mas vai fazer falta, vai tirar equilíbrio, você vai tropeçar mais fácil. Se você não reeducar o teu corpo,
a tua pisada vai mudar. Perde a dinâmica da pisada. Um dedo, um dedo. Talvez no arranque, talvez ele imperceptivelmente é o dedo que dá o sinal para o arranque do pé. Enfim, por mais ínfimo, menor e aparentemente sem valor ou sem fundamento, Deus não criaria algo inútil em nós. Deus não criaria algo inútil em nós. Então, temos sim que dar valor. Quero ler uns outros versículos aqui para a gente refletir, que é 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, ele coloca para nós lermos também, porque vai falar sobre o relacionamento e as suas funções no corpo. 1 João 3, 23, olha lá. E o seu mandamento é este. 1 João 3, 23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Ainda no mesmo livro, próxima folha aí no 7, amados. Capítulo 4, verso 7, amados. Amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como eu fundamento que amo a Deus? Como eu provo? Amando o próximo. E no mesmo capítulo ainda, para terminar, no 4, versículo 20, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É forte, né? Ele chega a chamar de mentiroso. Então, o autor da lição, ele fundamenta para nós em 3 frases principais que resumem esse desafio. Propósito da membresia. Primeiro, mutualidade e exercício dos dons espirituais. Nós existimos para ser mútuos, para exercer mutualidade e aplicar o exercício dos dons espirituais. Romanos 11, 36, eu não vou abrir para ler, mas é bem conhecido, que é porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. No final das contas, a gente pensa que o excesso de sujeição, de serviço, de amor, de cuidado, de zelo, de preocupação, de relacionamento com o próximo, para o próximo. Pensa nisso, Romanos 11, 36. Não é para o próximo. Ame o próximo para a glória de Deus. Não ajude o próximo para ajudar o próximo. Ajude o próximo para glorificar a Deus. Se você tem dificuldade relacional, está de mal com alguém, tem dificuldade com alguém, não consegue perdoar alguém, não consegue caminhar com alguém, você não consegue nem trabalhar na igreja com aquele alguém. Se esforce pensando que não é diretamente para aquele alguém. É diretamente para Deus. Aparece como diretamente para o outro. Mas esse ato para o outro é mandamento para o outro supremo, que é Deus. Então, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Até a minha capacidade relacional de membresia dentro de uma igreja, de amor ao próximo, perdão para o próximo, comunhão para o próximo, paciência com o próximo, tolerância com o próximo, domínio próprio com o próximo, alegria com o próximo, uma pizza com o próximo, não é para o próximo. É porque é mandamento de Deus e é para a glória de Deus. A segunda que ele fundamenta é as características da membresia. Primeiro, característica da membresia. Os membros valorizam relacionamentos porque também vários textos. Anota se você quiser conferir. João 13, 34. Mandamento de amar ao outro. Efésios 5, 21. Mandamento de sujeitar ao outro. É chato, tem desafio, tem tarefa, mas é isso mesmo. Sujeição. Preciso me sujeitar ao outro. Terceiro, Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportar o outro. Vai anotando. Amar, são todos verbos imperativos de ordem, né? Amar, João 13, se sujeitar, Efésios 5, suportar, Colossenses 3:13, e até confessar para o outro. Gente, mas não tem Deus? Mas não tem Deus? Nosso relacionamento não podia ser diretamente com Deus? Nosso amor não podia ser só para Deus? Nossa comunhão não podia ser só com Deus? E esse outro aqui, de
de confessar, também não poderia ser única e exclusivamente e somente para Deus? Não. Deus quer que a gente exercite entre nós, que a gente coloque em prática na nossa membresia de uma comunidade todos os atos de um relacionamento que praticaríamos com Ele, não é? Sujeição. Não tem como dizer assim, só me sujeito a Deus, mas não me sujeito aos meus irmãos. Amor. Não tem como dizer, só amo a Deus, mas não amo o meu irmão. Suportar. Não tem como dizer, só suporto a Deus, mas não suporto o meu irmão. E nem mesmo confessar. Não dá para dizer, não, só confesso para Deus, não confesso para o meu irmão. E segue aqui no 2, para a gente finalizando já, porque são vários versículos também. Tem mais 8 versículos aqui, 9, na verdade, que ele coloca como fundamento ainda dentro do ponto 2, que são as principais características da membresia, né? Amar, sujeitar, suportar e confessar. E agora Romanos 14, 19. Edificam uns aos outros. Aqui ele vai falar sobre formas agora de contribuição. Primeiro foi mais formas de relação, tá? O relacionamento. Agora, contribuição. Edificam, Romanos 14, 19. Instruem, Colossenses 3, 16. Servir, instruindo, ensinando. Se você é membro, você tem que servir ensinando. Você tem que servir dando aula. Você tem que servir instruindo. Você tem que servir passando conhecimento. Terceiro, aconselham uns aos outros. Colossenses 3, 16 também. Instruí-vos e aconselhai-vos. E, por último, ainda nesse ponto 2, Efésios 5, 19, que é compartilhar. E aí ele vai falar sobre adoração, que é oração, que é salmos e cânticos, hinos espirituais, né? Literalmente orar uns pelos outros. Então, recapitulando, e para a gente fechar com o terceiro já já. Olha só. Valoriza relacionamento. Como? Amando, sujeitando, suportando e confessando. Número 2. Contribui ofertando com desenvolvimento. Isso é, trabalhando. Como? Edificando, instruindo, aconselhando e compartilhando. E por último, que também são 5 textos para você anotar e caso queira conferir, mergulhar mais dentro desse tema funcional de membresia, ele vai falar sobre ajudar uns aos outros em serviços práticos do dia a dia, necessidades, tá? Que é 1 Pedro 4,10. O que ele fala? Servir uns aos outros. Os membros servem um ao outro. E isso, meu irmão, é literalmente servir naquilo que a pessoa precisar. É importante a gente frisar isso, que sai do serviço eclesiástico praticado só lá dentro da comunidade, nas 4 paredes da igreja. Eu preciso me perguntar se todo aquele amor e adoração que eu convivo em harmonia com meu irmão, cantando e orando e levantando a mão, será que isso aparece de uma forma prática um pouquinho lá fora, através de algum serviço direto para uma necessidade de alguém da comunidade? É claro, não vamos conseguir atender individualmente todas as necessidades da membresia, mas de alguma forma isso aparece numa carona, cantei 2 horas de adoração, de louvor, de pregação e orei 2 horas. Está chovendo. Acabou o culto, o pastor falou amém. O meu serviço aparece para o próximo de alguma forma, nem que seja dando uma carona para. Hoje eu vou levar esse em casa, né? Precisa aparecer de alguma forma prática, saindo das 4 paredes, para não virar comunhão de religião, né? E número 2, ainda dentro desse ponto 3, já estamos fechando, Gálatas 6:2, que ele fala: levem os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2 é muito mais direto do que servir. Servir é muito vago. Servir é muito vago, né? É servir no fardo. Fardo, gente, é sinônimo de peso.
Fardo é sinônimo de sufoco. Fardo é sinônimo de carga pesada. É servir alguém levando o fardo dele. É uma carga para ele, aquilo é um trabalho para ele. Eu vou lá, pego essa carga, ponho nos meus ombros e eu vou desonerar o peso das costas do meu irmão. Levar fardo. Gálatas 6:2. Terceiro, 1 Pedro 4:9, são mutuamente hospitaleiros. Hospitaleiro é de hospitalidade, que é de hospedar, que é de hospedagem, que é literalmente de receber em casa, abrir a porta da nossa casa um para o outro. A nossa comunhão, ela precisa aparecer de uma maneira prática onde eu aceite conviver. São bondosos uns com os outros. Eu aplico bondade, Colossenses 3:12. E por último, Tiago 5:16. Eu oro, orar uns pelos outros. É uma ordem de orar uns pelos outros. Eu quero fechar fazendo você pensar então no que é comunhão de membresia. A palavra comunhão, que para nós é uma só, na verdade é a fusão de duas: comum e união. Se você juntar comum com união, fica comum, união. E se você falar rápido comum, união, você vai ver que a pronúncia é comunhão. Por que que a gente precisa destrinchar essas duas palavras para entender a funcionalidade? Porque ter coisas em comum é uma coisa, mas querer que essa coisa em comum entre em união com a minha é outra. Eu posso ter e descobrir que nós temos o mesmo time em comum. Você torce para o mesmo que o meu. Mas ter um time em comum não significa que eu te convide um dia para assistir comigo. Então, se eu apenas torço para o mesmo time, eu só tenho em comum. Se eu chamar para assistir o jogo comigo, não é só comum, é comunhão. A gente descobre, meu irmão, que na verdade todo ser humano tem muita coisa em comum: time em comum, gosto em comum, culinária em comum, a música em comum. O nosso carro é comum, eu posso descobrir que o teu carro é a marca do meu. Eu posso descobrir sem querer que você mora no meu prédio. Na verdade, o ser humano nem é tão criativo assim. A gente acaba encontrando tudo em comum porque temos muito mais em comum do que a gente pensa. O problema não é saber se temos algo em comum, é saber se queremos colocar em união aquilo que já é comum. Nós temos uma casa em comum, porque moramos no mesmo prédio, mas nunca te chamei para uma reunião, para um encontro de oração em casa. Nós podemos ter um gosto culinário em comum, mas nunca te chamei para comer um churrasco. Nós podemos torcer para o mesmo time, mas nunca te chamei para assistir um jogo. Nós podemos ter o mesmo gosto musical em comum, mas nunca te chamei para ir num evento comigo, num festival musical comigo. Então, nós estamos vivendo, às vezes, sendo membros que apenas têm coisas em comum, mas ainda não praticam comunhão. Consegue entender a diferença do que é comum e comunhão? Comum é gosto parecido, dom parecido, perfil parecido, estilo parecido, identificação com gosto parecido com o meu. Mas se temos apenas tudo isso em comum, mas não aceitamos fazer junto, então só temos em comum, mas ainda não temos comunhão. O que Deus deseja para nós como membros? Mais do que gostos, perfis, estereótipos, opiniões e coisas em comum. Deus deseja que os membros vivam em comum união. Isso é comunhão. Que Deus abençoe.